Fala moçada, Biologia Mais traz a vocês mais uma videoaula e hoje faço especialmente para os alunos do primeiro ano do Colégio Alexander Fleming, visto que eles têm a prova bimestral, né, amanhã. Então eu passei uma listinha, um questionário para a gente poder responder e vou passar os gabaritos das questões, tá? Coloquei aqui nos slides as perguntas. E vou passar a resposta para vocês, espero que vocês já tenham feito a lista, tá? Para poder estudar para a prova e não só copiando aqui, beleza? A primeira pergunta é bem simples. Quais são os comprimentos de onda que a clorofila absorve que são eficientes na fotossíntese, tá, gente? Vamos só relembrar que quando nós temos aqui a luz branca, ela é decomposta em várias cores, as cores do arco-íris, que vai do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. A gente chama de vlava-ave, tá? Dessas três cores, dessas 7 cores, a cor verde, que está aqui no meio, é a menos eficiente com relação à fotossíntese, tá? A cor vermelha, que está numa extremidade, e a cor azul, que está em outra extremidade, está aqui, tá? Mais ou menos nessa região, são as mais eficientes. Então a nossa pergunta, quais os comprimentos de onda que a clorofila absorve são eficientes na fotossíntese? A resposta da número 1 é o comprimento azul e o vermelho. O vermelho, certo? O azul, comprimento de onda, vai estar em cerca de 450 a 500 nanômetros, tá? E o vermelho de 650 a cerca de 700 nanômetros. São essas as duas mais eficientes, tá bom? Vamos passar para a segunda pergunta, não perder tempo. Qual cor a planta aparenta quando iluminada com luz verde? Ela faz fotossíntese? Então temos duas perguntas dentro de uma. Primeiramente, se a planta, ao ser iluminada, ela absorve todas as cores, com exceção do verde, nós enxergamos a planta verde, tá? Então a resposta, essa aqui, só para não confundir, que eu vou escrever várias coisas, essa aqui é a número 1 e a número 2 aqui, certo? Qual cor a planta aparenta quando iluminada com luz verde? A resposta é verde. Se você ilumina a planta com luz verde, ela reflete o verde, então ela vai aparentar a cor verde, tá? A segunda pergunta é, ela faz fotossíntese? Resposta, não. Por que não? Se ela refletiu a luz verde não é boa para fazer fotossíntese, ela não faz. É a mesma coisa que se você deixar a planta no escuro. Iluminar uma planta com luz verde é a mesma coisa que deixá-la no escuro, certo? Tudo bem. Próxima questão, número 3. Qual cor a planta aparenta quando iluminada com luz vermelha? Aí está aquela questão. Se o vermelho é uma das cores ótimas para fazer fotossíntese, juntamente com o azul, quando eu ilumino a planta com luz vermelha, ela vai ficar preta. Preta. Ou também a gente pode falar de enegrecida. Enegrecida. Tá? Enegrecida porque ela vai absorver a luz vermelha e não vai refletir. Tá? A outra pergunta não tem aqui, né? Mas enfim, ela faz fotossíntese? Sim, muito bem por sinal, tá? Porque ela consegue absorver a luz vermelha ela vai excitar a clorofila, fazendo com que ela realize a fotossíntese. A próxima questão, número 4, vamos ver aqui, número 4, o que é PCl? O que acontece com uma planta que permanece muito tempo no PCl? O PCl, vou fazer um gráfico rapidinho aqui. Tá? O PCl é chamado ponto de compensação luminosa, certo? Até colocar aqui, né, para algumas pessoas que não lembrem. Então é o ponto de compensação luminosa. Você pode encontrar também como PCF, que é o ponto de compensação fótica. Então, olha só, vou até trocar a cor da minha canetinha aqui. Lembrem-se que, quando as plantas respiram, elas mantêm uma quantidade
uma quantidade constante de respiração, que eu representei aqui com a linha laranja, certo? Quando elas fazem fotossíntese, elas apresentam uma variação ao longo do dia. Então, vai subindo ao longo do dia, passa a respiração, depois fica constante, tá? Então, só lembrando que o F é fotossíntese, o R é respiração. Então, neste ponto aqui, ó, exatamente onde a respiração e a fotossíntese são iguais, nós temos o PCL. Então, o que é PCL? É o ponto onde a fotossíntese é igual à respiração. Tudo que a planta produz durante a fotossíntese é gasta durante a respiração. A segunda pergunta: o que acontece com a planta que permanece muito tempo no PCL? No PCL não acontece nada. Por quê? A planta nem cresce e nem morre. Se ela ficar abaixo do PCL, ela começa a entrar em declínio, tá? Declínio fisiológico. A planta começa a ficar murchinha, vai ficando doente e acaba morrendo. Se ela ficar acima do PCL, é ótimo, tá? Ela vai crescer, ela cresce, ela produz flores, produz frutos. Se ela ficar no PCL, não acontece nada, tá? Ela não cresce, não morre, mas isso também não é bom para a planta. A gente fala que ela fica estagnada, tá? Ela não vai para frente nem para trás, certo? Muito bem. Quinta questão, vamos lá para não perder muito tempo. Quinta questão é: quais fatores podem influenciar na fotossíntese? Muito fácil, só relembrar aqui, eu vou citar 3 fatores. O primeiro fator é a concentração de CO2. Tá? Quanto maior a concentração de CO2, maior vai ser a fotossíntese. Vai chegar um ponto que essa concentração ela vai acabar ficando constante. Então, vou aumentando a concentração de CO2, a fotossíntese aumenta, chega um momento que ela permanece constante, onde todas as moléculas do ciclo de Calvin estão ocupadas, todas as enzimas estão ocupadas, certo? Aumentando o CO2 não aumenta a fotossíntese, ele deixa de ser um fator limitante. Segundo item é a temperatura. Temperatura, certo? Cada planta tem a sua temperatura ideal, ok? Porém, quando está muito frio, a taxa de fotossíntese é baixa. Aumentando a temperatura, aumenta a fotossíntese. Quando está quente demais, a fotossíntese diminui. Quando a gente tem aqui a temperatura, onde a atividade fotossintética é a máxima, por volta ali de 35 graus, nós podemos dizer que a temperatura é ótima, tá? É ótima para as atividades da planta, ok? Temperatura quente demais pode provocar o quê? Desnaturação. Desnaturação das proteínas, não se esqueça disso. Número 3, falta aqui a luz. Claro, sem luz não tem fotossíntese, beleza? Então você tem aqui, ó, com relação à concentração de luz. Sem luz não tem fotossíntese. Aumenta a luz, aumenta a fotossíntese. Vai chegar um momento em que a fotossíntese permanece constante. Nesse ponto aqui, eu vou dizer que a planta atingiu o seu PSL. Não confundir PSL com PCL. O PCL é o ponto de saturação luminosa. Significa que aumentando a luz, a taxa de fotossíntese não aumenta. Tá? Então, esses são os 3 fatores que influenciam na fotossíntese, certo? Próxima questão. 6. O que é a fermentação alcoólica e quais são os organismos que a realizam? A fermentação alcoólica é a quebra incompleta da glicose, tá? Quebra incompleta, difícil escrever com essa caneta, da glicose, errei, deixa eu ver, peraí, botão, assim aqui. Ah, Jesus, aqui. Da glicose, tá? É mais ou menos. É assim, ó. C6H12O6. Não tem oxigênio, tá, gente? É a quebra incompleta da glicose na ausência de oxigênio. Vai produzir 2 moléculas de C2H5OH, ok? Mais 2 moléculas de CO2.
mais 2 ATP. Só 2 ATP? Só, melhor 2 do que nada. Lembra que a respiração celular produz 38, tá? Então a produção de etanol. Etanol e gás carbônico, beleza? Que é a fermentação alcoólica? É a quebra incompleta da glicose na ausência do oxigênio, produzindo etanol, gás carbônico e 2 ATPs. Quem faz esse tipo de respiração? Fungos unicelulares, como por exemplo, leveduras. Atenção, hein? Saccharomyces cerevisiae. Tá certo. Saccharomyces cerevisiae, tá? Quase não precisa saber o nome do fungo, mas lembrar que são fungos que realizam a fermentação alcoólica, tá bom? Qual a importância da fermentação alcoólica? Vamos lá, vira a página aqui. Muito bem. Número 7. Oh, Jesus, aqui. Importância da fermentação alcoólica. Produção de combustíveis, produção de bebidas e crescimento da massa do pão. Exemplos, beleza? Muito bom. Depois, número 8, que faz a massa... Ah, isso é fácil. O que faz a massa do pão crescer? Responde aí, Ian. O que faz a massa do pão crescer? Ó, CO2. O CO2 liberado, você coloca lá a massa do pão, isso é um pão, beleza? Vou escrever aqui, ó, pão, tá? Você coloca lá os funguinhos para fermentar, eles vão fermentando, quebrando a glicose da massa em álcool, o álcool fica lá e o CO2 quer sair. O CO2 quer sair. O CO2 quer sair, ele passa a empurrar a massa do pão que acaba crescendo, tá? O CO2 evapora e quando você leva esse pão ao forno, o etanol também evapora. Por isso você não fica bêbado se você comer massa de pão crua. Não é adequado, que você pode pegar uma dor de barriga. Mas, tá? E essa explicação também do porquê quando se coloca no copo com água um pedacinho de massa do pão, em cerca de 30 a 40 minutos, a massinha passa a flutuar, porque ela tem gás carbônico que deixa a massa aerada e ela flutua, certo? Próxima questão, o que é fermentação lática? Qual a sua importância? Ótimo, olha lá. Nona questão, fermentação lática. Fermentação lática também é a quebra incompleta da glicose, na ausência do oxigênio. Só que aqui a gente vai ter, ó, C6, H12O6. Na ausência de O2 vai produzir duas moléculas de C3, H6OH3. 3. Tá? Mais duas moléculas de ATP. Perceba que aqui não tem a produção de gás carbônico, isso aqui é chamado de ácido lático. Tá? Qual a importância? Isso, qual a importância? Importância aqui embaixo. Você vai ter produção de queijos e iogurtes, não é iogurte, tá? Iogurtes e coalhadas, tá? Principalmente isso. E também produção de energia pelas células musculares. Muito bem, tá? Qual o seu importante? Falei, número 10. Tá, esqueci de falar aqui, perguntar, mas vou responder já. Quem é que faz fermentação lática? Bactérias. Sai daqui, meu filho. Bactérias chamadas. Cadê você? Oh, Jesus, espera aí, gente. Sai daqui. Aí. Chamadas de panes. Aí.
Aguenta aí. Aí. Chamada de lactobacilos. Os lactobacilos do Yakult, do chamito, do itambezinho, do que você quiser, tá? E também as nossas células musculares quando estamos em exercícios muito forçados com ausência de oxigênio. Lembra que no nosso músculo o acúmulo de ácido lático pode provocar a chamada fadiga muscular, tá? Que não é cãibra, é diferente de cãibra. A cãibra é uma desidratação, beleza? Próximo, número 10. Quais são as 3 etapas da respiração celular e onde elas ocorrem? Muito boa essa, hein? Vamos lá. Primeiro, glicólise acontece no hialoplasma. Segundo, ciclo de Krebs. Gente do céu. Ciclo de Krebs acontece na matriz da mitocôndria. 3. Cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Tá? Então são essas 3 fases: glicólise e hialoplasma, que é fora da mitocôndria, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Só relembrando, tá? Para quem está estudando aí, que a equação da respiração é essa aqui, ó. C6H12O6 mais 6 moléculas de oxigênio, produzindo 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de H2O mais 38 moléculas de ATP. Não se esqueça disso. Colhe atrás da porta. Beleza? B. Aqui, 11. Por que inalação de gás cianeto pode levar à morte? Isso é uma pergunta clássica. Tá? Olha só. O cianeto, qual que é a função dele? Ele bloqueia o transporte de elétrons da cadeia respiratória. Consequentemente, sem esse transporte de elétrons, tá, não vai haver aquela passagem dos hidrogênios por aquela turbina chamada de ATP sintase. Consequentemente, quando uma pessoa inala cianeto, não há produção de ATP. Ele para, tá? Ele bloqueia a produção de ATP. Impede a produção de ATP. Consequentemente, a pessoa fica sem energia. Consequentemente, não há mais transporte ativo bomba de sódio e potássio nos neurônios e a pessoa acaba morrendo quase que instantaneamente pela inalação de cianeto. Foi o que aconteceu, por exemplo, naquela tragédia que aconteceu lá na Boate Kiss, quando as pessoas acabaram inalando fumaça e elas não morreram apenas pela fumaça, morreram também pelo cianeto emitido pela espuma quando queimado. Beleza? Questão 12. Quais são os papéis de NAD mais FAD mais IO2 na respiração celular? Eles são nada mais nada menos que, atenção, aceptores de hidrogênios e elétrons. Certo? Eles são transportadores de hidrogênio e elétrons. O NAD mais se transforma em NADH2. Tá? O FAD mais se transforma em FADH2. Esses dois a gente fala que são os aceptores intermediários. Por quê? Porque eles pegam o NAD FAD, pegam os hidrogênios lá na glicólise, no ciclo de Krebs e levam até a cadeia respiratória. O oxigênio, eu vou dizer
que ele é o aceptor, cadê? Aqui. Que ele é o aceptor final de elétrons, porque ele vai pegar H+, mais elétrons menos, e vai dar origem à água. Até vou fazer a reação certinha aqui, ó. A cada 4 hidrogênios, mais 4 elétrons menos, mais uma molécula de oxigênio, dá para formar 2 moléculas de água. Isso vai acontecer lá no final da cadeia respiratória. O oxigênio é o aceptor final... Meu Deus. Vou apagar aqui para você não confundir. Aceptor final de elétrons. Então, você entendeu. Beleza? Muito bom. 13. Vamos lá, tá acabando. De quais reagentes da fotossíntese são originados oxigênio e glicose? Isso é muito importante, hein, gente? Preste bem atenção agora, neste exato momento, que eu vou até colocar de cores diferentes. Fotossíntese nós temos 6 moléculas de H2O. Mais, trocar de cor, 6 moléculas de CO2. Forma C6O6 H12O. Já descobriu, né? Sai. H12 mais 6 moléculas de O2. Então, olha só. O O2, ele vem da quebra da água, que é chamada de fotólise. Fotólise da água, que ocorre na fase clara. A glicose vem basicamente do gás carbônico, ó. Glicose, claro que a glicose tem aqui a introdução dos hidrogênios da água, mas ela basicamente vem do gás carbônico. Então a resposta seria: o oxigênio vem da quebra da água, fotólise da água, tá? E a glicose vem da incorporação do hidrogênio da água ao gás carbônico na fase escura. Essa seria a resposta da 13. Beleza? Vamos lá. 14 aqui. Tem espaço. 14. Cadê você, 14? Classifica os epitélios de revestimento de acordo com o número de camadas e formato de células. Muito fácil essa. Questão dada. Número de camadas. Beleza? Pode ser simples, quando tem uma camada só. Pode ser estratificado, quando você tem várias camadas de células. E pode ser pseudo-estratificado. Tá? Muito bem. Simples você vai encontrar nos capilares sanguíneos, nos alvéolos pulmonares. Estratificado na epiderme, no esôfago, tá? Pseudoestratificado na traqueia, beleza? Letra B. Formato das células. Pode ser pavimentosa, quando ela é achatada. Pode ser cúbico, quando ela é um cubo. Pode ser cilíndrico, prismático ou colunar, quando ela é mais alta do que larga. E pode ser de transição, quando ora ela é globosa, ora ela é achatada. Pavimentosa na epiderme, pavimentosa nos alvéolos pulmonares, pavimentosa nos vasos sanguíneos, nos capilares, cúbico, nos túbulos renais, tá? Cilíndrico, prismático, colunar no estômago, nos intestinos. Transição, clássico, hein? Bexiga urinária. Beleza? 15. Quais são as diferenças entre os tecidos denso modelado e denso não modelado? Muito boa essa, hein? 15. Denso. Se é denso, tem muitas fibras de colágeno. Não se esqueça disso. Fibras de colágeno. A diferença principal não está na quantidade, e sim na orientação das fibras. O modelado, ele tem todas as fibras no mesmo sentido. Todas as fibras no mesmo sentido. Você vai ter isso aqui no tendão. Por isso que é tecido denso modelado ou tendinoso. Beleza?
O não modelado tem fibras em vários sentidos, tá? Tem uma bagunça de fibras. Isso aqui você vai encontrar na derme, beleza? Isso aqui, ó, pega tração, segura a bronca aqui em qualquer direção. Esse aqui só no sentido da fibra. Se você fizer no sentido oposto, ele pode acabar se rompendo. Tá bom, gente? Muito bem, estamos acabando. 16. Na fotossíntese, quais são os produtos da fase clara? Quais são da fase escura? Vamos lembrar aquele esquema bonitinho. 16, tá? Não vai se perder aí, viu, Ian? Fase clara. Fase escura. Não tem ideia como é difícil fazer isso aqui. Tudo bem. Aí. Entra a água. Sai o oxigênio. Daqui pra cá. Que torto, hein? Deixa eu apagar isso aqui, vai. Bonitinho. Apaga tudo. Não vai dormir antes de ver o vídeo inteiro. NAD PH2, tá? E ATP. Lembra? NAD PH2, ATP. Volta para cá. NAD P mais e NAD ou N ADP mais P. Então, quais são os produtos da fase clara? Fase clara, entra água, sai o oxigênio. Produtos, NADPH2 e ATP. Produtos da fase escura, ó. Entra o CO2, sai aqui C6H12O6. E sai também a água no final, tá? Então, os produtos da fase clara, NADPH2 e ATP. Produtos da fase escura, glicose e água, tá bom? E a última questãozinha, vamos lá. Qual é a função das seguintes células do tecido conjuntivo? Fibroblasto, plasmócito, macrófago, mastócito, osteoclasto, adipócito e mesenquimatose. Vamos lá, gente, ó. O fibroblasto, ele tem a função de produção de fibras de colágeno. Certo? Está presente na pele. O plasmócito, ele tem a função de produção de anticorpos. Defesa, passei tudo isso aí, viu? Fibroblasto, depois ele vira fibrócito. O plasmócito é originado dos linfócitos B, tá? Revisa lá. O macrófago, ele tem a função de fagocitose, lembra? Ele é o grande comedor. Fagocitose, ele é originado dos monócitos. Letra D, o mastócito, ele tem a ver com alergias, tá? Tá tudo no caderno isso aí. Letra E, o osteoclasto, apesar, professor, não passou osteoclasto, tem lá no capítulo, lá no livro do poliedro tecido ósseo, o osteoclasto, ele tem a função de reabsorção da matriz óssea para a remodelagem de fraturas. Modelagem de fraturas. Quando você quebra o braço, quebra a perna, alguma coisa do tipo, né? Não deseja isso a ninguém. Beleza, que fique bem claro, viu, Ian? Tá, ó, quebrou aqui. O cara quebrou aqui, ó, não quebrou. O que vai acontecer? Os osteoclastos vão degradar a parte do osso, vão depositar cálcio aqui para remodelar o osso e assim solidificar essa parte mais de calo ósseo. Quando tem também na arcada dentária, os dentes, né, acabam sendo remodelados quando coloca lá o aparelho do dentista, tá aqui, ó, aparelho dentista, os dentes são remodelados graças à ação dos osteoclastos. E F, qual que é a próxima, que eu não lembro. Adipócito é armazenamento de gordura. Tecido adiposo, tá? Reserva energética. Por último, G, essa na célula grandona, célula mesenquimatosa,
é uma célula tronco do tecido conjuntivo. Pode originar qualquer célula do tecido conjuntivo, fibroblasto, plasmócito, adipócito, condrócito, osteócito e assim por diante. Beleza? Tudo bem. Gente, é isso. Espero que tenha ajudado na revisão da prova, certo? Um abraço e até a próxima.